Na capacitação tecnológica de hoje, vamos conferir como realizar o manejo sustentável no bioma cerrado. Olá, meu nome é Moacir José Salles Medrado. Nós vamos conversar com você hoje, nesta aula, tratando de alternativas de manejo sustentável para o cerrado. O nome é muito grande, né, para o tema que nós vamos tratar. Né? Nós vamos tratar fazendo um reducionismo, obviamente, porque a gente não teria condições de, numa aula, né, ser tão prático no sentido de colocar todos os temas relacionados a manejo sustentável, né, nesta agenda de 20 minutos, meia hora, provavelmente. Né? O objetivo, então, desta aula, da gente conversar com você, é apresentar algumas reflexões na realidade. E apresentar reflexões para quê? Para que você possa, ouvindo essas reflexões que nós estamos fazendo sobre alternativas sustentáveis de uso da terra no cerrado, você possa ir construindo aos poucos, não é, novas ideias ou aperfeiçoando essas ideias que a gente está discutindo agora, né, no sentido de construir ou de construirmos, né, novos paradigmas para o desenvolvimento do cerrado. Portanto, mais uma vez eu quero colocar para você, nós vamos fazer um reducionismo pegando alguns tópicos. Por isto, o conteúdo, né, da nossa aula hoje vai ser dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico, que trata do novo modelo de produção agropecuária, ou seja, grãos e pecuária. Um tópico que vai tratar de fortalecimento da produção de produtos florestais não madeiráveis. Né? E um terceiro tópico que vamos conversar com você a respeito do novo modelo de plantação florestal comercial para o cerrado. Então, você percebe que nós fizemos uma redução de alternativas sustentáveis para o bioma cerrado para 3 grandes focos. Né? Vamos iniciar então com o tópico 1, tratando de um novo modelo de produção agropecuária. Né? E para este tópico especificamente, nós vamos ter como objetivo conversar com você sobre as bases para a construção de um novo modelo de produção sustentável para o bioma cerrado no que diz respeito, né, à produção agropecuária. E aí, neste tópico, o conteúdo vai ser considerações sobre a transição entre modelos, né, de agricultura, depois a transição da agricultura empresarial e a transição na agricultura familiar. Tá? Vamos iniciar, então, uma breve introdução, fazendo algumas considerações sobre a transição entre modelos. Então, nós estamos colocando ali do lado esquerdo, né, a agricultura empresarial, do lado direito, né, a agricultura familiar. E estamos remetendo as setinhas para cima aí, no sentido de onde a gente vai chegar com a agricultura nova, empresarial, né, e com a agricultura nova, familiar. Por que eu coloquei isso aí? Para mostrar que existe um espaço, né, nesse intervalo entre os dois extremos, que é o que a gente chama de transição. Enquanto que na agricultura familiar a gente vai falar um pouco sobre transição agroecológica, no caso da agricultura empresarial a gente vai falar de tecnologias amigáveis. Tá? E aí eu pergunto a você o seguinte, por que a gente não trata então a agricultura ecológica para os grandes produtores? A gente colocou para os grandes produtores uma transição amigável e não agroecológica. Né? E nós não fizemos isso propositadamente, nós não fizemos isso porque a agroecologia ela é muito mais que o uso de ferramentas tecnológicas. Né? A agroecologia envolve um enfoque holístico, ela envolve uma abordagem sistêmica, então é mais complexa e ela trata da coevolução social e ecológica, né, da agricultura e dos agricultores. Então, essa transição, né, agroecológica, ela é quase que impossível de se fazer com agricultores empresariais. Né? E essa dificuldade de trabalhar com os agricultores empresariais no sentido da agroecologia passa muito por isso. Quebrando um pouco mais o conceito de agroecologia, a gente vai ver que ela é muito mais do que mudar a prática. Ela é uma mudança de processo político, é uma mudança de processo econômico, é uma mudança de processo social,
é mudança de atitude e é mudança de valores dos atores sociais. Então você vê que ela vai muito além do aspecto tecnológico, né? Apesar de que muitas vezes você vê inúmeros trabalhos tratando a agroecologia como se fosse sistema florestal, como se fosse policultivo, como se fosse policultura. Mas isso é um erro, né? Se a gente for pegar realmente os fundamentos básicos da agroecologia, né? A agroecologia, então, ela vai além do manejo, visando a conservação dos recursos naturais, e de uma respeitosa forma de relações sociais entre os autores implicados, né? Então, ela vai bem além do que isso, né? A transição na agricultura empresarial, no caso, né, trata-se muito mais de uma transição interna. E nós vamos daqui a pouquinho ver com você o que é que a gente chama de transição interna e transição externa. Aí você vai entender por que a gente está dizendo que a transição na agricultura empresarial é muito mais externa. E ela vai passar muito pelas mudanças de tecnologias. Eu vou dizer uma tecnologia amigável, mais soft, né, que pode ser utilizada nessa transição amigável. O próprio sistema plantio direto. Não há ninguém no mundo, né, que não reconheça a importância do plantio direto, né, como uma tecnologia mais adequada ambientalmente do que a agricultura convencional, né, no sentido de aração, gradagem, de preparo de solo de formas mais agressivas, que expõem o solo aos mecanismos, aos processos degradativos, principalmente radiação e chuva excessiva, né? Outra tecnologia bastante interessante, né, para essa região aqui, que deve ser intensificada, é a integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária é uma tecnologia, né, que surgiu, né, no sentido, aqui mesmo no próprio Cerrado, né, quando a gente trabalhava ainda com um pouco de abrir o cerrado com arroz e pasto, né, e foi sendo aperfeiçoado. Hoje em dia nós temos vários sistemas de ILP mais modernos, né? Começou depois um pouco com o Barreirão, agora tem Santa Fé e vários outros sistemas de integração lavoura-pecuária, que são sistemas que têm trazido realmente uma contribuição interessante do ponto de vista da melhoria das condições de uso do solo quando se faz agricultura para grãos, né, e cereais. Agora nós começamos a colocar já um pouco o componente florestal, né, dentro do sistema. Com o quê? Com o sistema silvopastoril, também denominado como de integração pecuária-floresta ou integração pecuária-silvicultura. Então fica a gosto do freguês. Tem pessoas que tratam integração pecuária-floresta, outros pecuária-silvicultura, né? Mas quando vocês ouvirem essas duas denominações, nós estamos tratando da mesma coisa, ou seja, estamos tratando de um sistema silvopastoril. Ok? Complexamos mais ainda um pouquinho. E aí vamos para o sistema agro-silvopastoril. O que é que o sistema agro-silvopastoril quer dizer para nós? A própria construção da palavra já nos remete a dizer que é a integração de agricultura, ou seja, de lavoura, com pecuária e com floresta ou silvicultura, da forma como você achar melhor colocar, né? Não vamos discutir aqui se é floresta ou silvicultura, é o termo mais adequado, porque os dois representam a mesma unidade de pensamento que a gente tem, que é o sistema agro-silvopastoril. Uma outra tecnologia amigável, mais complicada, porém um pouco, é a integração lavoura-floresta ou lavoura-silvicultura. E eu digo que é mais complicadinha, e digo com base até mesmo no número de experiências que tem de integração lavoura-silvicultura. É muito menor do que as experiências que ele tem tido no Brasil com o silvopastoril, com o sistema agro-silvopastoril. Esse sistema silvio-agrícola, na denominação que eu estou dando, significa a mesma coisa quando vocês estiverem lendo um trabalho e falar em agri-silvicultura, né? Então, algumas pessoas falam sistemas agri-silviculturais, outros falam sistema silvio-agrícola, mas é aquilo que está juntando que as palavras remetem. Lavoura com floresta ou lavoura com silvicultura. Tá? E agora, por último, né, de uns tempos para cá, tem surgido um outro termo bastante interessante, né, que também é um sistema florestal, mas não na caracterização, que é sistema silvopastoril, sistema silvopastoril silvio-agrícola,
que é o chamado Sistema Agroflorestal Sucessional, que alguns chamam de agrofloresta, outros chamam de sistemas análogos. Análogos a quê? Análogos à floresta natural, ou à vegetação natural, no caso do cerrado, né? Na maioria das vezes. De forma que esse sistema agroflorestal sucessional é alguma coisa que vem da década de 90, mais ou menos, sendo intensificado, né? Eu me lembro que em 92, mais ou menos, a gente estava levando o Ernest Goetz, que é das pessoas que mais tem trabalhado com esse sistema florestal sucessional, para dar uma palestra na Embrapa em Floresta, lá na Embrapa Floresta, em Colombo, no Paraná, para alunos, né, da escola de floresta, no sentido de começar a incentivá-los a trabalhar com essa linha, né, de sistema florestal mais complexificada. Né? Em relação ao primeiro sistema, a primeira tecnologia, que é o sistema de plantio direto, a gente queria fazer brevemente umas poucas considerações. Primeira consideração é que, para fazer plantio direto, né, tem que ter palha suficiente. E hoje em dia, nem sempre a gente vê sistema de plantio direto que atendam a esse atributo, a essa necessidade, melhor dizendo. Né? Então, é preciso que a gente retome, né, a discussão do plantio direto e retome, inclusive, essa necessidade de bastante quantidade de palha. E isso, de certa forma, está sendo resolvido hoje com esses sistemas de integração lavoura-pecuária mais moderno, que utilizam gramíneas, como braquiária, né, e outras gramíneas, para formar a palhada para o plantio direto. Por que isso é interessante? Porque as gramíneas têm uma produção de massa seca muito grande, então você termina fazendo com que essas quantidades de palha atinjam realmente valor de 70, até um pouco mais, né, e facilite, então, a eficientização do plantio direto. O outro aspecto que a gente tem que considerar é a necessidade de nós voltarmos, né, a incorporar no processo de sistema de plantio direto a técnica de rotação de culturas, né, que foi, de certa forma, abandonada em grande parte pela maioria das pessoas que fazem plantio direto. Essa fotografia que vocês estão vendo aí é da propriedade do seu Nonô Pereira, que é um dos principais inovadores, né, uma das pessoas que iniciou o plantio direto no Brasil, e nós trouxemos, inclusive, ele, uma vez, numa reunião que a gente teve na Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, onde ele fez um comentário triste com relação àquilo que ele estava vendo de modificação, de simplificação, digamos, do sistema de plantio direto, com o abandono tanto da rotação, como o abandono da quantidade de palha, como também com a retirada do terraceamento das áreas, que foi outra involução que tem acontecido no Brasil com relação às áreas de plantio direto. A gente imaginava que simplesmente a palhada, né, seguraria a erosão, contraria, e que a parte de terraceamento a gente podia tirar fora. Infelizmente, nós vimos que isso não é verdade, nós tivemos sérios problemas erosivos no estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no próprio Centro-Oeste. Né? E o outro aspecto a considerar é o aspecto de sucessão também no plantio direto. Então, o plantio direto, quando a gente pensa nele, né, nesse sistema de tecnologia amigável, a gente está remetendo para esses três tópicos: palhada boa, rotação e sucessão. Né? Com relação à estratégia de integração lavoura-pecuária-floresta, e aí eu estou falando na estratégia de integração pecuária-floresta e não no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, e em outras aulas, talvez a gente tenha a possibilidade de discutir um pouco essa diferença entre estratégia e sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, o que a gente tem que começar a pautar é o seguinte: não basta ter na estatística milhares de hectares. Todo dia a gente vê comentários, notícias, dizendo quantos bilhões de hectares têm sido incorporados no Brasil ao sistema de integração lavoura-pecuária, através da estratégia de integração lavoura-pecuária-floresta, e na realidade a gente vai ver muitas vezes esses sistemas que estão sendo contabilizados, né, como integração lavoura-pecuária-floresta, não passam de uma repetição melhorada, digamos assim, de uma quase repetição da agricultura convencional de revolvimento do solo via aração e gradagem, né? Principalmente quando a gente trabalha com recuperação de pasto degradado. Grande parte do contingente de hectares que são colocados como recuperados com estratégia de integração lavoura-pecuária-floresta
no Brasil hoje não passam de um arremedo de estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta, né? Então é preciso que a gente considere isso, de forma que essa estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta possa efetivamente nos levar a assegurar baixa emissão de carbono. Porque todo esse trabalho que está sendo feito no Brasil com relação à estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta é para que a gente consiga, né, colocar grande parte da agricultura brasileira num processo de produção de agricultura de baixo carbono, né? Então, essa é a grande linha de pensamento que a gente tem que ter. Outro aspecto que a gente tem que colocar é que quando a gente pensa em estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta, e nós vamos deixar bem claro aqui nesta aula para você, mas nós vamos retomar isso em outras aulas, é de que se a gente não enfatiza o sistema de plantio direto, na maioria das vezes, pouco a gente está fazendo em termos de agricultura de baixo carbono, né? Então, para mim, quando falo em estratégia de integração, a primeira lembrança que me remete é sistema de plantio direto, né? Um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente colocar com relação à estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta, e que também tem sido deixado em segundo plano, pelo menos na minha opinião, é a questão do destaque que tem sido dado à fixação biológica de nitrogênio, né? Eu tenho uma colega que trabalha com pesquisa em fixação de biológica de nitrogênio. Uma vez ela fez uma brincadeira, ela ligou para uma agência e perguntou como é que ela fazia para fazer um projeto de fixação biológica de nitrogênio e encaixar dentro do programa ABC. E as pessoas ficaram sem saber o que é que respondiam, porque nunca viram falar se alguém pedir especificamente alguma coisa ligada à tecnologia de fixação biológica de nitrogênio, até porque a fixação biológica de nitrogênio normalmente está embutida dentro de um sistema mais complexo. Ela está dentro do sistema plantio direto, ela está dentro da integração lavoura-pecuária. Então, se a gente não tem cuidado, ela termina se perdendo no meio de outras tecnologias e a gente tem que ser muito enfático em relação a isso, porque essa é uma das tecnologias mais importantes no sentido de fazer com que a gente possa diminuir o uso de nitrogênio, né, no sistema, nitrogênio químico no sistema de produção brasileiro, né?